Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luterana de Interlagos. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda e hoje damos prosseguimento à nossa série de estudos com o tema Questões Apologéticas. Questões em que nós queremos nos debruçar sobre posicionamentos que temos com relação à fé cristã, com relação também a outras questões que podem surgir, e especialmente em se tratando hoje de política, né, e de decisões que muitos países podem tomar com relação a qual será o seu sistema de governo, o seu sistema de leis, o que vai influenciar isso em um país. E nós estamos hoje com a seguinte temática: questões apologéticas número 6, Estado laico ou laicista? O que é isso? Vamos ver. Junte-se a nós e espero que este vídeo seja um vídeo que seja esclarecedor a respeito desse tema tão debatido nos últimos tempos e que muitas vezes é motivo de debates e de polêmica na maioria dos países pelo mundo. Estado laico ou laicista? O que nós precisamos defender? O que a fé cristã vai defender? Fique conosco e eu espero que você não se arrependa. Estado laico ou laicista? Bem, antes de mais nada, nós precisamos saber o que é um Estado laico, o que é um Estado laicista, obviamente. Mas é importante, antes de mais nada também, apontar para um outro modelo que não fala nem em Estado laico nem em Estado laicista. Eu estou falando de um outro tipo de Estado. Por isso, nós vamos dar início nessa introdução falando dos tipos de estados. E o primeiro deles é o Estado teocrático. O que é um Estado teocrático? Vejamos. Etimologicamente, ou seja, na origem da palavra, o conceito de teocracia, que forma o Estado teocrático, surgiu do grego, em que theo significa Deus e cracia quer dizer governo. Ou seja, teocracia significa governo de Deus ou governo divino. O Estado teocrático é um país ou nação que possui um sistema de governo que se submete às normas de uma religião específica, às regras que gerem as ações políticas, jurídicas, de conduta moral e ética, além da força policial deste modelo de governo, estão baseadas em doutrinas religiosas, ou seja, tudo aquilo que fundamenta as leis, tudo aquilo que fundamenta a polícia, a ação policial, a ação política, a ação jurídica, estará amparado na religião oficial de um estado e no livro base desta religião, né? Normalmente os livros ou um livro é aquilo que baseia uma religião. Por isso todos os estados teocráticos normalmente estarão baseados num livro religioso e numa religião oficial. Alguns exemplos de estados teocráticos pelo mundo. Você pode ver aí nesta imagem, nós temos a imagem do mapa mundi, e aí tudo aquilo que está em vermelho são estados não laicos, estados geralmente tidos como teocráticos. A maioria desses vermelhos são estados teocráticos. Você pode visualizar que a maioria deles está no norte da África, também no Oriente Médio, é onde estão localizados a maior parte dos estados não laicos pelo mundo. Eu trago para vocês 3 exemplos de estados teocráticos nestas imagens. Claro que
cada estado vai variar muito, eles não vão ser iguais, não é porque são estados teocráticos que têm o mesmo sistema de governo, que tem a mesma organização administrativa, tudo isso vai variar muito, mas não é muito o nosso tema, o nosso enfoque aqui. Por isso eu só vou citar um pouco esses estados teocráticos. Lembrando que quando eu falo em estado, eu não estou falando em estados brasileiros, eu não estou falando em territórios ou regiões de determinado país. Quando eu falo estado, eu estou me referindo ao significado jurídico do termo. Normalmente, estado no direito, ele se relaciona a um país. Por isso, estados teocráticos são países teocráticos. O primeiro deles, nessa primeira imagem, no meu canto superior esquerdo da tela, nós temos aí a imagem de 4 homens, todos de preto, 3 deles aí com um turbante na cabeça, né? E todos eles barbudos, e eles estão aí representando politicamente e também religiosamente, já que se mistura, né, o Estado com a religião, a República Islâmica do Irã. A República Islâmica do Irã é um Estado teocrático. É um Estado que tem como base de suas leis o Alcorão e aquilo que os muçulmanos chamam de lei da Sharia. Por isso, é um Estado em que o que vai ser preponderante, predominante na maioria das ações estatais estará lá no Alcorão. É um Estado que segue as leis, as regras islâmicas. O segundo exemplo de Estado teocrático já é um Estado bem diferente do Irã. É um Estado teocrático católico romano. É o Estado do Vaticano, que é o menor país em extensão do mundo. Nós temos aí a Praça São Pedro, né? E essa praça é basicamente o país, né? E nós sabemos que é lá onde vive o Papa, e na catedral lá, no local em que normalmente ele não apenas mora, como ele também dirige as homilias todos os domingos pela manhã. E nessa grande praça, as pessoas se reúnem para ouvir o Papa proferir as palavras. E nesse pequeno estado, todas as leis elas estão baseadas não nas Sagradas Escrituras, não é na Bíblia, mas nas leis canônicas, nas leis do Vaticano, nas leis papais, nas leis da Igreja Católica Romana. Estou falando aqui de uma forma bem abreviada, de uma forma não tão teórica, né? E eventualmente, se eu cometer algum deslize, me perdoe, né? Não estou tentando ser aqui perfeito nas explicações e tão específico, mas eu estou querendo realmente que todos possam compreender tudo aquilo que a gente está tentando estudar aqui com relação aos estados teocráticos. Se você discordar de alguma coisa, fique à vontade também de comentar e a gente sempre vai estar disposto a responder sem o menor problema, sem o menor constrangimento. E se caso eu tenha falado algo de errado também, fique à vontade de falar, de comentar, e seguramente que vai ser um auxílio também para este vídeo. Terceiro estado é um pouco mais polêmico, porque algumas pessoas, pela pesquisa que eu fiz, vão defender que é um estado teocrático e outras não. É o Estado de Israel. Algumas pessoas vão dizer que Israel é um estado teocrático porque os símbolos do estado são religiosos, como o menorá, esse candelabro, como a estrela de Davi, que está também na bandeira do Estado de Israel. Agora, outras pessoas não vão concordar com isso. Então, para você ver que nem sempre as definições são muito claras, são muito precisas, são muito fáceis de fazer
no tocante a explicarmos como que cada país vai se organizar. Pois muito bem, estes são alguns exemplos de estados teocráticos. Aqui não estão todos, até porque se nós olharmos no mapa anterior, vocês vão ver que tem muitos outros países. Aqui nós temos apenas alguns exemplos e de países bem diferentes. Um católico romano, um muçulmano e o outro judeu, né? Então percebam como são países com religiões diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes e seguramente com um rigor na lei diferente também, né? Se alguém for pego roubando lá no Irã, vai ter um tratamento. Se for pego roubando no Vaticano, vai ter outro tratamento. Se for pego roubando em Israel, vai ter outro tratamento. Então não é porque um Estado é teocrático que ele vai ter leis iguais, idênticas ou mesmo parecidas, né? Como normalmente nós vemos lá no mapa, os estados teocráticos estão no norte da África e no Oriente Médio, e grande parte deles são muçulmanos, eles vão ter um comportamento tanto quanto parecidos. Mas até mesmo no mundo islâmico há muitas diferenças. Por exemplo, sabemos que o Irã ele é inimigo mortal da Arábia Saudita, né? Porque um país é sunita e o outro é xiita. São denominações diferentes dentro do islamismo. Muito bem. Passando um pouco dos estados teocráticos, nós estamos em um extremo, né? São aqueles estados em que religião e Estado e sociedade, leis se confundem, se fundem e se confundem. Estado laicista é o outro extremo. Você vê aí que temos um símbolo até de um crucifixo, uma cruz, e como se tivesse uma barreira ali, uma proibição, né, da cruz, do crucifixo. Pois muito bem, os laicistas não são laicos, não confundir laicista com laico, são coisas diferentes. O laicista, ele vai ser o outro extremo do Estado teocrático. O laicismo refere-se aos estados que assumem uma postura de intolerância religiosa. Ou seja, se o Estado teocrático só permite uma religião e tudo está baseado em uma religião, o Estado laicista não permite religião nenhuma. É uma postura de completa intolerância religiosa. Ou seja, a religião é vista de forma negativa, ao contrário do que se passa com a laicidade. Não confundir laicidade com laicismo. Sei que são palavras muito próximas, mas que querem dizer coisas diferentes. São estados que não apenas não serão governados por uma religião, como serão contra toda e qualquer espécie de confessionalidade religiosa. E aí nós podemos citar alguns exemplos de medidas laicistas. Você vê que eu tive cuidado até de não colocar exemplos de estados laicistas, mas eu vou citar aqui exemplos de medidas laicistas que alguns estados, que alguns países já tomaram ou estão tomando. Porque é muito difícil você dizer esse país é laicista. É mais fácil você dizer esse país tomou uma medida laicista. Mas não necessariamente ele é laicista. Às vezes é um país laico, mas que está já indo para um lado mais laicista. Quando eu explicar o laico, talvez isso fique mais claro para você. Mas o que eu quero dizer é que existem países que estão tomando medidas laicistas, tomando medidas no sentido de intolerância religiosa, tomando medidas no sentido de que qualquer espécie de religião é algo que precisa ser banido, que precisa ser extirpado, que precisa ser retirado da sociedade ou ser feito no íntimo das pessoas, lá na casa das pessoas, mas não publicamente. E isso precisa ser considerado. Alguns países que estão tomando medidas laicistas, eles não estão proibindo que o indivíduo tenha uma religião, mas eles estão proibindo que o indivíduo professe publicamente essa religião. Percebe como são coisas diferentes? Algumas medidas laicistas, e aí vocês vão ver que eu vou citar 3 aqui, mas eu poderia citar muitas outras,
né? Às vezes a gente pode ter uma falsa impressão de que os países laicistas são os países comunistas, mas não apenas. Os países laicistas são os países onde há ditadura, não necessariamente. Percebam, o primeiro exemplo que eu quero citar aí é o da França. Quem vai dizer que a França é uma ditadura? Todos vão dizer, a França é uma democracia. Aliás, a França foi lá que começou, né? Lá na Revolução Francesa. Alguns vão defender, outros vão atacar. Esse não é meu ponto aqui. Mas nós sabemos que lá foi onde se iniciou o que a maioria dos estados são hoje. A divisão, a tripartição de poderes, de Montesquieu e muitas outras coisas, né? Caíram a maioria das monarquias. Algumas pessoas vão achar que isso foi bom, outras pessoas vão achar que isso foi ruim. Não é meu ponto aqui. Meu ponto é sabermos que a França, esse Estado democrático ocidental, onde grande parte das pessoas eventualmente irão professar uma religião ocidental, ela proibiu o uso público do hijab, que é o véu muçulmano. Então ela proibiu o uso do hijab nas escolas, ela proibiu o uso do hijab até mesmo nas ruas, né? Em determinadas ocasiões públicas, né? Então a gente percebe que a França, ela tomou uma medida laicista. Por mais que eu não seja muçulmano, por mais que possivelmente você que está acompanhando esse vídeo, creio que a maioria, se não todos, não são muçulmanos, a gente vai perceber que qualquer medida que ataque qualquer religião, mesmo que não seja a nossa, vai ser uma medida laicista e vai ser uma medida perigosa. Porque quando estão atacando uma religião que não é a nossa, a gente pode ficar meio tranquilo assim, não, pode atacar dos outros. E islamismo então, né? Não, tô fora, os homens bomba e etc e tal. Mas pense bem, um país pode começar atacando uma determinada religião, só que depois de certo momento ele não vai mais atacar apenas uma religião, mas ele vai atacar todas as religiões. Não vai ser possível não apenas usar um símbolo muçulmano, mas você não vai mais poder andar de crucifixo na rua. Você não vai poder utilizar um pastor, um padre, não vai poder utilizar uma clerical. Você concorda com isso? Nós veremos que é uma medida bem complicada, né? A Coreia do Norte, né? Claro, Coreia do Norte, todos nós já sabemos que há muito tempo é uma ditadura. E a Coreia do Norte, ela proíbe toda e qualquer espécie de religião. Ninguém pode ter religião, a não ser a religião estatal, que é a adoração ao imperador, ao governante, ao presidente, né? E a família dele. Então vocês veem nessa imagem, tem uma estátua enorme lá do Kim Jong-il, enfim, do pai, do avô, um deles lá da dinastia dos Kim Jong-il lá, né? Pois muito bem, as pessoas vão celebrar o aniversário desse governante, do seu pai, as pessoas vão celebrar datas do nascimento do filho dele e tal, mas as pessoas não vão poder celebrar o Natal, não vão poder celebrar o Ramadã, não vão poder celebrar o Hanukkah, não vão poder celebrar nada com relação à religião, mas apenas o imperador, o governante, o presidente, etc. A China, que também é considerado por muitos como uma ditadura, outros vão dizer que já foi um país que se abriu, é a República Popular da China e tal. Também não quero entrar no mérito disso, né? Mas nós sabemos que a China proibiu reuniões religiosas. Isso já vem há tempo, né? Então a gente também percebe que são medidas laicistas. Talvez você pense, mas isso está muito distante da gente. Não pense desse modo. Porque, na verdade,
toda e qualquer espécie de perseguição a qualquer espécie de religião, ela já será uma medida laicista. Você lembra quando muitas pessoas defenderam o fim do crucifixo nas repartições públicas? Você lembra já que muitas pessoas defendem que o nome de Deus seja retirado das notas? Não que isso seja algo positivo, né? A gente sabe que o dinheiro não é em si um problema, mas o amor ao dinheiro ele é a raiz de todos os males, como diz um texto de Paulo a Timóteo. Mas nós sabemos que é um problema sério a gente começar a tirar o nome de Deus de todos os lugares, né? Ou não é? Não são medidas perigosas porque começa devagar e de repente a gente não sabe onde vai parar tudo isso. Agora vamos diante desses extremos, né? Estado teocrático, que é uma religião dominar tudo. Um estado laicista, que é não ter religião nenhuma. Vamos ver o que é um Estado laico. O que é um Estado laico? Vocês veem nessa imagem, temos até a imagem da Constituição da República Federativa do Brasil, com 3 prédios religiosos, né? Uma igreja, uma mesquita e também uma sinagoga. E aí está simbolizando a coexistência, a convivência pacífica entre diferentes religiões. Isso já nos dá um ensejo para tentarmos refletir no que é um Estado laico. Etimologicamente, laico se origina do grego primitivo laos, que significa povo ou gente do povo. De Laos deriva a palavra grega laikos, de onde surgiu o termo latino laicus. Ou seja, outrora, os estados normalmente estavam ligados, vinculados a uma religião oficial. Uma vez que os estados passaram a ser laico, eles deixaram de estar vinculados ao clero e passaram a estar vinculados ao povo, ao laicos. Por isso, Estado laico, secular ou não confessional. Deve ser compreendido como aquele que proíbe todas as religiões? Não. Isso é laicista. O Estado laico é o Estado secular ou não confessional, onde deve ser compreendido como aquele que permite, respeita e protege e trata de forma igual todas as religiões, fés e compreensões filosóficas de vida, inclusive a não religião e as posições que negam a existência de quaisquer divindades ou seres sobrenaturais, como o ateísmo. Portanto, se o Estado teocrático é a fusão ou a confusão, como você queira, entre uma religião oficial e as leis estatais, e o laicismo é o fim de todas as religiões, não se pode mencionar, não se pode ter símbolos, não se pode ter nada de religião nenhuma, o Estado laico é a coexistência, é a convivência pacífica entre qualquer espécie de credo ou não credo, entre qualquer espécie de denominação religiosa ou entre também pessoas que não creem. Exemplos de estados laicos. E claro, eles vão se diferenciar, eles não vão ser idênticos em suas leis. Alguns vão ser mais abertos, outros nem tanto. Mas o que vai predominar nesses estados será a liberdade religiosa. Eu trago 3 exemplos, mas teria muitos outros, como você viu naquele mapa anterior. A maior parte dos países são estados laicos. Os Estados Unidos da América, eu já estive lá e pude testemunhar como há uma liberdade religiosa.
Se o nosso país tem 200 milhões de habitantes, pouco mais que isso, os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes. E há pessoas de todas as partes do mundo, há hindus, há sikhs, há budistas, há muçulmanos, há judeus, há cristãos de todas as espécies de denominações cristãs e de muitas outras religiões. Por isso, os Estados Unidos é um país aberto, onde a liberdade religiosa predomina. A Austrália também é muito parecida com os Estados Unidos nesse quesito, né? Apesar da Austrália ter sido colonizada por ingleses, assim como os Estados Unidos também teve uma colonização francesa, nós percebemos que se diferencia em muito dos ingleses, porque os ingleses, claro, há uma liberdade religiosa na Inglaterra, no Reino Unido, mas o Reino Unido, né, até mesmo pela monarquia ainda existir, está vinculado à Igreja Anglicana, portanto tem uma religião, apesar de não ser um estado teocrático. Já a Austrália não, a Austrália predomina de fato o estado laico, não tem nenhuma vinculação com uma religião oficial. E o Brasil é um estado laico. Já foi um estado teocrático, sabiam disso? O Brasil já foi vinculado à religião católica, à Igreja Católica Romana. Então, a primeira Constituição brasileira data de 1824, foi uma Constituição que determinou que a religião oficial do Brasil era a religião católico-romana. E a religião católico-romana predominou como religião oficial do Brasil durante muitas décadas, durante quase todo o século XIX. Apenas com o fim da monarquia, com a proclamação da República e um pouquinho depois ali, no dia 7 de janeiro de 1890, salvo engano, nós temos aí a proclamação de uma lei determinando que o Brasil seguiria sendo um país onde haveria liberdade religiosa, onde não haveria uma religião oficial. É claro que algumas pessoas vão questionar isso no Brasil, sabiam? Porque vão dizer assim, nós temos feriados católicos, como Corpus Christi, como 12 de outubro, né? Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida e outros feriados. É claro que eles vão questionar determinadas coisas, determinados símbolos, mas é óbvio, o Brasil tem uma história. O Brasil não foi descoberto ontem, mas há mais de 500 anos, e fomos descobertos por portugueses, e os portugueses eram católicos romanos, continuam sendo. Portanto, é mais do que natural que a nossa história toda esteja vinculada à fé cristã e à fé cristã católica. Agora, desde o final ali do século XIX, nós não temos mais uma religião oficial e, portanto, há uma liberdade religiosa para professarmos qualquer espécie de credo e até mesmo não crermos. Vejam o que diz o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou seja, dar apoio, né, subvenção deles, embaraçar-lhes o funcionamento, ou seja, fechá-los ou determinar que determinadas regras devem ser estritas por ali ou devem ser obedecidas, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, nem a União, nem os estados aqui, não falando em estado-país, mas em estados que foram definidos, né, como as unidades da República Federativa do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal e os municípios, são os entes da federação. Nenhum deles pode ter ligação, vinculação, relação com denominação religiosa ou igrejas, e nem sequer pode atrapalhar o seu funcionamento. Então,
Não há nem uma proximidade, uma vinculação, uma fusão, uma confusão, como na teocracia, e nem um repúdio, né? E nem um distanciamento completo. Até mesmo a possibilidade de colaboração de interesse público, vejam só. Vamos supor que, de repente, tenha uma catástrofe em uma cidade e o Estado precise utilizar o espaço que uma igreja possui para abrigar pessoas. E o Estado vai fazer isso. Ele vai poder contar com essa colaboração. Agora, por que nós somos contra um Estado teocrático? Nós somos cristãos. Nós professamos uma fé. E queira você ou não, por mais que você respeite as outras religiões, por mais que eu procure respeitar as outras religiões, nós cremos naquilo que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Portanto, nós precisamos testemunhar a nossa fé para as pessoas e nós não apenas testemunhamos, como oramos, torcemos para que todos sejam cristãos. No final das contas é isso. Nós não queremos que alguém não siga a fé cristã, porque se isso acontecer, pelo que as Sagradas Escrituras apontam e por aquilo que nós cremos, essa pessoa não vai ser salva. Não é para o mal dela que nós queremos que ela seja cristã, é para o bem dela. Então não seria muito mais fácil que nós tivéssemos um Estado teocrático, em que as igrejas se misturassem com o Estado, com as leis, e assim o nosso país seguiria a Bíblia e ficaria tudo bem? Muitos cristãos pensam assim. Por que nós não pensamos assim? Pois muito bem. Quando Deus criou os seres humanos, os dotou de capacidade de rejeitá-lo. Agora, se Deus criou os seres humanos com essa capacidade, quem somos nós para modificar isso? Quem somos nós para obrigar alguém a crer em Deus, a adorar a Deus, se nem Deus fez isso? Segundo ponto. Jesus não disse que seus seguidores deveriam dominar a política e obrigar todos a serem cristãos. Jesus jamais fez isso. Depois eu vou trazer os textos em que ele vai abordar como que nós devemos tratar as pessoas que não creem. E ele jamais disse que nós devemos obrigar alguém a crer. Não existe amor obrigatório, quer dizer, Deus já sabia disso, por isso que permitiu, concedeu a possibilidade dos seres humanos não obedecerem a ele e não amá-lo. Porque ele sabia, uma vez que alguém é obrigado a amar, isso não existe, não é mais amor. Não existe amor obrigado, não existe amor obrigatório. Se algo é obrigatório, já não é mais amor, porque o amor, ele parte do princípio de que alguém vai amar por livre e espontânea vontade. Ele vai ser livre para fazer isso. Por isso não é possível alguém obrigar uma outra pessoa a amá-lo. Deus não faz isso. Quem somos nós para fazer isso com as pessoas que não creem, que não querem seguir a nossa fé? Agora, por que muitos defendem o Estado laicista? E por que nós não queremos isso, né? Temos até a imagem aí de alguém jogando símbolos religiosos no lixo. Vivemos em um mundo secular e cada vez mais distante de religiões. Isso é histórico. Desde o Iluminismo, desde o fim do século XVIII, início do século XIX, aliás, um pouco antes, desde o século XVII para XVIII, com muitas transformações que ocorreram em nosso mundo, o cientificismo, com a Revolução Industrial, com o apogeu do iluminismo, dos pensadores iluministas, nós sabemos que as religiões começaram a se distanciar das pessoas, a fé cristã também, e nós vivemos em um mundo cada vez mais secular, cada vez mais distante de religiões, por isso que as pessoas não querem que até mesmo haja religiões no mundo e em seu país. Há um apelo moderno pelo fim das religiões. Isso vem do século XX.
que proclamou que o ser humano ele estava por cima da carne seca, que ele não precisava de mais nada, que ele não precisava nem de Deus. E há um apelo pós-moderno, que aí já não é do século XX, mas do século XXI, pelo fim das doutrinas religiosas fechadas. O que isso significa? Que no mundo que nós vivemos hoje, o mundo pós-cristão, o mundo pós-moderno do século XXI, há espaço para religiões, mas não uma religião com doutrina fechada, mas religiões em que você pode acreditar no que você quiser e até misturar credos. Isso também acaba sendo muito forte no nosso mundo atual. E se você misturar credos, né, das duas uma, ou você vai fazer uma salada completa e nem vai saber mais o que você crê, ou você vai acabar com o tempo eliminando até mesmo as doutrinas religiosas, porque as doutrinas religiosas elas apenas existem porque elas estão bem consolidadas e elas estão de certo modo protegidas quando elas estão apenas digamos assim, isoladas, elas não estão misturadas. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas o que eu quero dizer a você é que nós vivemos em um mundo laicista. A filosofia dominante, os filmes, as séries, se você olhar bem, religião normalmente vai estar distante de tudo aquilo que está na grande mídia, na cultura pop, né? E quando tem algo com vinculação religiosa, já é algo que vai ter um nicho muito menor. A gente vai ter um público-alvo muito menor. Mas como nós vemos aí nessa imagem engraçada, né? Duas pessoas conversando, um pergunta, você é ateu? E o outro diz, sou, graças a Deus. É muito complicado, né? Para um ateu, ele poder também, digamos assim, ele provar aquilo que ele acredita, né? Porque nós sabemos, nós já falamos isso em outros vídeos, um cristão não pode provar a existência de Deus, ele crê. E claro, há evidências na natureza, na consciência, nos livros, né, na palavra de Deus, há evidências da existência de Deus. Mas não existe uma prova categórica, científica, como também não existe da inexistência de Deus. Só que os ateus juram de pé junto que existe. Por isso essa chargezinha aí curiosa, né? Você é ateu? Sou, graças a Deus. Portanto, o nosso mundo, de modo geral, ele não quer ser teocrático, mas ele também não quer mais ser laico. Nós vivemos em um mundo onde o laicismo tem sido cada vez mais tentador. Também nos países ocidentais, também nos países democráticos, como nós vimos no exemplo lá da França, mas a França não é o único país. O Canadá tem algumas medidas que beiram o laicismo. Nós poderíamos citar muitos outros países, especialmente da Europa, países desenvolvidos, onde as religiões estão tendo cada vez menos adeptos. Por que nós defendemos um Estado laico? Eis a questão. Vocês já viram neste vídeo que eu não estou defendendo que sejamos um Estado teocrático e muito menos laicista, que acabe com todas as religiões. O que estamos defendendo como um posicionamento cristão equilibrado, ou que procuramos fazer assim, que nem sempre é fácil, é um Estado laico. Por que nós defendemos isso? Primeiro, porque um outro tipo de Estado é perigoso. Um Estado teocrático é muito perigoso. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, você sabe da história de como Sócrates morreu? O grande filósofo Sócrates, ele morreu tomando um veneno, uma cicuta, né? Temos até aí essa imagem. Mas por que ele teria morrido por isso?
Ele foi, na verdade, condenado a essa morte de tomar veneno. E ele teria sido condenado a tomar esse veneno porque, para algumas pessoas, ele estava adorando outros deuses que estavam fora do panteão grego. Pasmem. Exatamente por isso que Sócrates teria morrido, teria sido executado. Ou seja, nada a ver, né? Quer dizer, ele teria direito de crer no que ele quisesse. Como que eles mataram talvez um dos maiores filósofos de todos os tempos, porque ele não acreditava no panteão grego? Nós temos o exemplo das cruzadas, né? E aqui eu também não quero entrar no mérito do porquê aconteceu, não quero entrar no mérito de quem estava certo, se os cristãos estavam certos, se os muçulmanos estavam errados, ou vice-versa. Não. Mas o ponto é que, devido a uma religião, ou a mais de uma religião, houve perseguição a outra religião. E houve muitas mortes, e houve muitos massacres, e houve muitos desmandos, estupros de mulheres, violações e muitas coisas ruins e tenebrosas aconteceram. Por último, aquele exemplo mais clássico, que volta e meia pode ser citado, que é o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração. Isso tudo para dizer como que, quando a religião se mistura com o Estado, ela pode ser muito perigosa e até perniciosa. Podemos nos amparar na Bíblia para defendermos o Estado laico e não o teocrático e nem o laicista. Em Gênesis 1 e 2, Deus cria o ser humano, mas não obriga ninguém a adorá-lo. Não. O ser humano, ele não é obrigado a adorar a Deus. Eu falei com vocês antes, né? E se você tiver curiosidade, dê uma lida. Em Gênesis 1 e 2, Deus só vai deixar uma determinação para Adão e Eva, que eles não comam da árvore do conhecimento. Mas ele vai dar essa possibilidade a eles, e por isso que nós estamos aqui vivendo em um mundo caído em pecado. Agora, se Deus fez isso, ele deixou a liberdade de Adão e Eva até mesmo desobedecerem a ele. Quem somos nós para obrigar alguém a obedecer à religião? Em Mateus 10, vale a pena a leitura. Eu não vou trazer aqui o texto porque senão nós ficamos aqui mais de uma hora. Mas em Mateus 10, Jesus instrui seus discípulos sobre como eles deveriam proceder com quem se recusasse a recebê-los. E ele não vai dizer que os discípulos deveriam atacar essas pessoas. Ele não vai dizer que os discípulos deveriam enfiar goela abaixo o evangelho sobre essas pessoas. Ele vai simplesmente dizer: quem receber vocês bem, vocês deixam a bênção de Deus na casa daquela pessoa. Quem não receber vocês, vocês não deixam a bênção. Vocês saem da casa dessa pessoa e deixem ela viver conforme elas quiserem. Vocês até vão sacudir o pó, né, da sandália de vocês, demonstrando que vocês não estão satisfeitos com aquele repúdio daquelas pessoas, mas nada de violento ou nada de obrigação vocês devem cometer em relação a essas pessoas que não receberem vocês bem. Em Mateus 28:19 nós temos o texto da grande comissão, onde Jesus vai deixar aos discípulos aquela grande responsabilidade e também um privilégio de testemunhar. Ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não fala que nós devemos obrigar alguém a seguir a fé cristã. Jesus não fala que nós devemos proibir essa pessoa de ter outras crenças, outra fé. Ele só diz que nós devemos testemunhar. E se aqueles que ouvirem o nosso testemunho crerem, ótimo. Se não crerem, aí é algo que vai ficar entre Deus e essas pessoas. Mas nós não devemos obrigar ninguém a nada.
Um outro argumento muito interessante para defendermos o Estado laico é da autoridade secular dos dois reinos em Lutero. Lutero entendia que os dois domínios da religião cristã e do Estado, que ele chamou o domínio da espada, eram criações divinas, porém distintas. O domínio da religião cristã era o primeiro e mais natural, e Lutero acreditava que, se todos fossem verdadeiramente cristãos, haveria ordem e respeito, não sendo necessário o domínio da espada. Mas é claro que isso, infelizmente, não é possível, devido à natureza humana, devido a muitas pessoas não serem cristãs, etc. e tal. Como eram poucos os cristãos verdadeiros, isto é, que seguiam os ensinamentos de Cristo, foi necessário, segundo Lutero, que Deus criasse o domínio da espada, para manter o funcionamento de tudo em sua perfeita ordem. Portanto, existe o reino da direita e o reino da esquerda. É a doutrina dos dois reinos em Lutero. O reino da direita é o reino da igreja, o reino da esquerda é o reino do Estado. Ambos são reinos de Deus, mas ambos não podem se fundir, não podem se confundir. Existe o governo da igreja, existe o governo do Estado, que são coisas que são de Deus, mas que são diferentes e que não podem andar juntos sob pena de haver, de fato, um problema sério. Por isso é muito importante que a gente continue com essa separação entre igreja e Estado. E é isso que é o Estado laico. Há uma separação. Não quer dizer que um cristão não possa ocupar um cargo público. Claro que ele pode. Mas ele não pode governar apenas para os cristãos. Ele precisa governar para todos. Por último, algumas medidas para a defesa de um Estado laico, que é aquilo que nós professamos e defendemos. Não podemos aceitar a proibição de símbolos religiosos. Não. Seja o símbolo que for, da religião que for, nós devemos defender com unhas e dentes que todos os símbolos possam coexistir. Precisamos defender o direito de todos professarem sua fé, incluindo os ateus, né? Os ateus vão dizer que não é fé, enfim. Eu diria que eu prefiro acreditar naquele livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, porque a gente vai entender que muitas vezes os ateus vão precisar ter fé para ser ateu. Mas vamos respeitar aquilo que eles mesmos se autodenominam. Eles não querem ser considerados pessoas de fé. Então, vamos incluir os ateus aqui e defender o direito de todos terem as suas ideias, a sua ideologia, a sua política e também a sua forma de enxergar Deus ou não Deus. A liberdade religiosa precisa ser o alvo cristão, sempre. A liberdade é algo muito precioso para todos nós e também a liberdade religiosa. Se cremos que a fé cristã é a única que salva, e nós cremos assim, nós somos cristãos, cremos no que Jesus falou, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só poderemos testemunhá-la a todo mundo quando todas as crenças forem permitidas em todos os países. E nós sabemos que há países que a fé cristã não pode ser pregada, não pode ser professada. Por isso nós precisamos defender com unhas e dentes a liberdade religiosa e o Estado laico, e não o Estado teocrático, e nem o Estado laicista. Se cremos que a fé cristã é a única que provém do verdadeiro Deus, precisamos confiar que a coexistência de todos os credos não irá anulá-la, mas irá conceder a ela destaque e proeminência. Nós não precisamos temer os outros credos, as outras fés. Nós podemos confiar que a fé cristã é de fato a única que salva e podemos confiar que as pessoas podem ter liberdade de terem conhecimento de todas. E se elas fizerem um comparativo entre todas, elas vão chegar à constatação de que não há nenhuma como a fé cristã. E se eu creio deste modo, e você também seguramente crê, que só Jesus salva, essa é a melhor forma de podermos testemunhar.
de podermos colocar as cartas na mesa, de podermos até fazer comparativos e deixar a critério das pessoas. É claro que, em termos de conversão, nós cremos que não somos nós que convertemos, ou nem é um indivíduo sozinho que irá se converter. Existe o Espírito Santo, existe o milagre da fé, todas essas questões doutrinárias que nós já falamos em outros vídeos. Mas o que eu estou dizendo aqui é que existem diversos credos, mas nenhum credo é como o cristianismo, a fé cristã. Existem diversos deuses, mas nenhum Deus é como o Deus triuno, aquele que nos amou ao ponto de enviar o seu único filho para que morresse por nós e morresse em nosso lugar e perdoasse todos os nossos pecados. Se você crê deste modo, por favor, junte-se a mim nessa luta e defenda o Estado laico, a liberdade religiosa. E seguramente que muitos terão a oportunidade de ouvir o Evangelho e serem salvos. Eu espero que este vídeo tenha sido de muito proveito para você. Continue seguindo o nosso canal Luterana de Interlagos. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações e fique sempre conosco. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fique na paz do Senhor.